E aí, pessoal, chegou a hora de falar do dia do Tricolor. Temos 2 jogos para comentar. Um que ninguém viu, mas a gente foi buscar informações. E outro do Sub-20. O Sub-20 do Grêmio, que jogou com muitos jogadores do profissional. Nós vamos falar sobre isso. E, principalmente, nós vamos falar de Bitelo. Um novo Bitelo que está sendo moldado para voltar ao time titular. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é do sabor e quando se fala em sabor, se fala em Fazenda Maldonado e os seus cortes nobres para um ótimo churrasco. Você está vendo aí, as palavras ficam pequenas perto dessas imagens. Fazenda Maldonado em Florianópolis e em Porto Alegre. Porto Alegre, na Nilo Peçanha, em Floripa, lá na Maurício Sirotsky, mas você pode comprar pelo link aqui, direto no WhatsApp para receber em casa. Você não pode deixar de ter o melhor churrasco possível. É com Fazenda Maldonado e os seus cortes nobres. Compre agora pelo WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Gente, separei 3 assuntos para a gente falar, assuntos que ocorreram um no final da manhã e outro durante a tarde. O Grêmio jogou o Sub-20, peguei aqui algumas informações, o Grêmio venceu o Atlético Paranaense por 2-1, um jogo difícil, que o Grêmio precisou se superar, mas que tem muita coisa para a gente falar aqui no time Sub-20. Nós vamos falar também, claro, do amistoso do Grêmio, ou do jogo treino do Grêmio contra o Monson também pela manhã, também uma vitória do Grêmio, também com participação ali, com mais informações, nós vamos falar do Bitelo também. No jogo Sub-20, com a participação de Cuiabano, de Mila, de Ronald, o Grêmio venceu a equipe do Atlético Paranaense por 2-1, como eu falei. O Ronald fez o segundo gol, um gol de cabeça, o Cheron fez o primeiro gol, uma escorada do centroavante, ele entrou, bateu firme de primeiro embaixo, e o Grêmio venceu. Destaques para o Ronald, que tem uma bola aérea muito forte, e também destaques para os 2 homens de lado, tanto o Gustavo Gomes como o Nathan Fernandes. Nathan Fernandes voltando de uma lesão do tornozelo, entrou durante a partida, mas a gente vê que tem muita qualidade ali e pode até criar uma relação em relação ao primeiro jogo, que teve inclusive gol do Bessosi, o jogo treino do Grêmio contra a equipe do Monson. O que nós podemos destacar desse time Sub-20, tá? Uma competição importante, o jogo de ida hoje, o Grêmio sai na frente, mas vai ter que jogar fora de casa, lá é difícil de jogar, muito difícil de jogar, então vai ter que ter talvez uma força assim. O Grêmio que botou 4 jogadores do profissional para jogar aí, e a gente sabe que nessa hora o jogador mais experiente faz diferença, e parece ter feito. Com relação ao jogo treino do time principal ou dos reservas, eu quero destacar primeiro Luan mais uma vez e a sua movimentação, gol do Bessosi, gol do André Henrique, dos 2 atacantes. O Bessosi que precisa claramente de mais adaptação, ele que veio, fez um primeiro treino, entrou, jogou, não conseguiu ir bem durante o jogo e o pessoal preferiu dar um pouco mais de tempo para ele, para que ele adquira isso e ele de alguma maneira vai receber, me parece, mais oportunidades. Mas aqui a comparação. Bessosi, nesse momento, não é mais do que Nathan Fernandes e não é mais do que Gustavo Gomes. Bessosi veio da Argentina com 20 anos e o Grêmio tem 2 meninos que jogam no mesmo lugar, um com 18 e um com 17. E aí pode haver, sim, alguma dificuldade. E eu não digo agora, eu digo para o Grêmio, se vier a comprar o jogador em definitivo, em razão exatamente desse processo que esses meninos estão recebendo. Então é algo que a gente precisa avaliar. Nesse momento o Renato está fazendo uma opção por um time mais cascudo, tirou o Ferreira, tirou o Bitelo e está fazendo uma opção para deixar um time mais forte no sentido também de experiência. A gente está vendo aí que praticamente todos deixaram o time, né? O Grêmio tem o Grando como titular, mas o resto são jogadores aí. O João Pedro veio de fora, o Jeromel Kahneman da mesma maneira, mas Bruno Alves e Rodrigo Eli estão na frente, por exemplo, do Gustavo Martins. Aí o lateral esquerdo é
O Reinaldo, que jogou um pouco no treino hoje, saiu, né, porque vai jogar. Quem foi o goleiro em razão da suspensão do Grando foi o Kaique, na primeira parte do trabalho. Também vai ser Kaique o goleiro. E aí, se a gente olhar do meio para frente, são todos jogadores experientes aí. Vai jogar o Vijaçante, o Carbajo, e depois eu vou falar do Bitelo sobre isso, mas o Carbajo, o PP, o João Pedro, o Cristaldo e também o Soares, ou seja, um time todo de fora. Todo de fora, essa é a lógica do jogo contra a equipe do Cuiabá no domingo pela manhã. Outro conteúdo que eu faço questão de colocar aqui é relacionado a Bitelo, porque parece Renato querer transformar mais uma vez o jogador da base. Hoje, durante o treinamento, o Grêmio treinou no 4-2-3-1 e Bitelo foi o volante por dentro pela direita. Esse foi Bitelo. E a tendência neste momento é que o Grêmio, de fato, não venderá nenhum jogador. Pelo menos essa é a promessa do momento. Lembrando, para a Holanda é amanhã, ou seja, um dia. E aí, a tendência nesse momento é de nada de venda desse jogador. E de nenhum outro, né? O Grêmio deve optar por não vender nenhum outro jogador. E aqui, por que eu cito a questão envolvendo o Bitelo em outra situação? Porque a tendência é que o Renato traga mais uma vez o Bitelo para uma linha de volantes e refaça um pouco a relação com ele. Ele que foi o extrema pela direita e agora mais criticado, saiu do time titular e o Grêmio sabe da importância de segurar o Bitelo no centro da valorização. Então, não se surpreendam se neste tripé de volantes a gente, dentro de alguns jogos, eu acho, ter a figura do Bitelo atuando ao lado do PP e um pouco à frente do Vijaçante, saindo o Carbajo do time. Não me parece absurdo isso. Tem gente que queria que ele fosse para do João Pedro, liberado lá na frente. Acho que não é a posição dele. Para mim, ele é volante, andando pelo campo. E o treino de hoje indicou isso. O outro colega de volante dele é um jogador que está sendo utilizado muito por ali, que é o Galdino, tá? Mais uma vez o Galdino atuando como volante pela esquerda, aquele pé esquerdo dele jogando um pouco mais recuado, carteando ele, que é atacante de origem. É a segunda vez que Renato coloca o Galdino ali. A gente até pode daqui a pouco discutir um pouco mais sobre isso, mas essas são as notícias hoje, os 2 jogos treino e principalmente essa ideia em relação a Bitelo e o que o Grêmio pode fazer e para tentar reconstruir esse jogador. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.